Tudo bem, guerreiro? Aqui é Lincoln San, do projeto Samurai Reforço Escolar, e hoje vamos estar estudando um pouco mais sobre história, o que é a história, para que ela serve, quem constrói a história. A pergunta que eu mais ouço nas salas de aula é a seguinte, guerreiro: professor, para que serve a história? O que eu faço com isso? Onde eu meto essa tal história? Então eu digo para ele o seguinte: a história serve para quem sabe utilizá-la no presente para melhorar o seu futuro. Como assim, professor? Aí eu dou um exemplo bem simples para os meus alunos. Eu digo para eles: se você lembrar-se, recordar, do que aconteceu ano passado, das suas dificuldades em casa, aqui na escola, com os amigos, e procurasse identificar a causa desses problemas e evitá-los, hoje, amanhã você não teria dor de cabeça. Não precisaria tomar paracetamol. Tudo isso porque, se você conhece o seu passado e sabe as causas, o que provocou bem e o que provocou mal, sem dúvida você sairia bem melhor. Você pode se orientar e ao mesmo tempo entender problemas do seu cotidiano, problemas ao seu redor, e se preparar para buscar as soluções. Por meio, meu amigo, meu caro guerreiro, do conhecimento histórico, você pode saber por que se fala determinada língua, por que se usa determinados tipos de roupa, ou porque existem determinados hábitos alimentares, como, por exemplo, comer sushi, comer macarrão, comer mistureba, que é muito comum aqui no Brasil. E aí fica a segunda pergunta importante: o que é a história? Existem várias definições que depois a gente pode estar vendo aqui, mas uma mais simples é a seguinte: é aquela que permite a pessoa tomar ciência, consciência da sua realidade e planejar também medidas para mudar essa sua realidade. Qual a função da história? Voltando àquela pergunta inicial, para que serve a história? Então, estuda-se história para saber como foi a experiência de outros grupos humanos do passado. Estudar história contribui para perceber que todos os povos têm suas particularidades e elas devem ser respeitadas como tal. Agora, terceira pergunta: quem escreve a história e como se escreve a história? A história é escrita por todos nós. Todos nós, eu, você, seu pai, sua mãe, sua professora, o lixeiro, todos nós estamos escrevendo uma história com as nossas vidas. Mas, na academia, quem escreve a história é o historiador. E quem repassa esse conhecimento na escola é o professor. Nem todo professor é historiador, assim como nem todo historiador é um professor de história. Para realizar essa tarefa, ele precisa basear-se nas fontes ou documentos históricos. Sabe o que é uma fonte? Uma fonte é onde normalmente a gente vai em busca de quê? De água, ou vai em busca de uma informação. Hoje todo mundo vai no Google para buscar informações, Ou ainda vamos a uma biblioteca em busca de informações, vamos atrás de livros, certo? Muito bem. O historiador, ele vai buscar, para escrever a história da sua cidade, do seu bairro, de uma pessoa, ele vai buscar as fontes primárias, que nós poderíamos classificar em 4 tipos. Primeira, as fontes materiais. São os objetos físicos: caneta, uma garrafa, uma mesa. Depois, as fontes orais, as informações, aquilo que disseram ou aquilo que cantaram,
poesias, mitos, lendas que se contam sobre determinado fato, né? Você tem as fontes, né, iconográficas, que são as imagens. Por exemplo, né? Se eu quisesse conhecer uma imagem de um samurai do século XIX, olha só que tipo de imagem se tem, né? Uma fotografia, um vídeo, né? Pode ser incluído como uma fonte iconográfica. E é claro, né, as fontes mais utilizadas pelos historiadores e aquilo que dá início à história são as fontes escritas, né? E aí nós temos uma série enorme de fontes escritas. Podem ser pequenas anotações, né, nos livros propriamente dito, né, cartas, documentos escritos, agendas, né, todo tipo de documento ou escrito se encaixa dentro desse contexto, dentro das fontes escritas, tá? E o que faz então o historiador ao pegar essas fontes? Ele vai lá e procura elaborar, né, informações ou elaborar interpretações a respeito daquele conteúdo, daquele documento ou daquela fonte histórica. Documento aqui, diga-se, não somente documento escrito, mas também uma fotografia, uma música, né, como nós dissemos anteriormente. Juntando todas essas fontes, então o historiador começa a elaborar, né, ou a interpretar os fatos. Segunda etapa, né? Ele reuniu as fontes e agora vai para os fatos. Então nós classificamos ou chamamos de fatos históricos, né? São os acontecimentos pontuais, aquilo que ocorre no tempo. Então, por exemplo, dia 13 de maio de 1888. O que foi? Assinatura da Lei Áurea. Libertação dos escravos. Dia 12 de janeiro de 1988. O que aconteceu? Eu nasci. Muito bem. E aí, esses fatos, né, podem fornecer as informações, as evidências que nós vamos chamar de vestígios históricos. Vamos colocar aqui o historiador como um detetive do passado. Então ele vai atrás de vestígios da história. De posse desses vestígios, tanto das fontes como dos fatos, então agora ele vai elaborar um texto com as suas conclusões. Uma das conclusões que podemos chegar sobre o conhecimento, né, sobre aquilo que é produzido pelo historiador, é que a história não é uma verdade absoluta. O que um historiador escreveu não é um ponto final sobre aquele assunto, mas sim o que? Uma interpretação daquele fato que ocorreu, daqueles objetos que ele recolheu, com base na sua experiência, com base na experiência de outras pessoas, em textos que outras pessoas também escreveram. Isso porque a história não trabalha com a noção de verdade, mas sim com a noção de interpretação. E isso vai variar de acordo com os instrumentos que utiliza o historiador, com as fontes que ele vai pesquisar para produzir o seu trabalho. A segunda etapa importante do trabalho do historiador, ou a segunda etapa nesse contexto, é o que? É o processo histórico. Cada fato histórico é um acontecimento no tempo e no espaço. E ele não está isolado, não acontece de forma isolada, né? Ele está interligado a uma série de outros fatores, como, por exemplo,
a escravidão, né? Citando a escravidão. A escravidão não ocorreu somente no Brasil. Você teve a escravidão nos Estados Unidos, teve a escravidão, né, na Europa, né, teve a escravidão no Haiti. E então esse conjunto de fatores, ou de fatos históricos, de elementos, eles formam um processo histórico, tá? Outra coisa importante que o historiador trabalha é com o tempo, né? É o principal elemento do trabalho do historiador guerreiro, o tempo. E aí a gente pode dividir o tempo de algumas maneiras. Eu vou falar de forma bem resumida de algumas formas do tempo, mas vou me deter sobre o tempo histórico, aquele que trabalha o historiador. Então, primeiro, tempo da natureza. Esse é aquela forma mais antiga de observar, por exemplo, o ciclo, né? O ciclo que a natureza tem. Primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono e inverno. Aqui para nós, por exemplo, no norte, a gente tem o período da estiagem e o período da chuva, né? Todo mundo, de alguma maneira, sabe quando começa e quando termina esse período. Esse é o chamado tempo natural, ou tempo da natureza. Nós temos o tempo cronológico, que é aquele onde nós utilizamos relógio, calendário, hoje cada vez mais celulares, né? Para poder marcar o tempo. Não tem uma pessoa que não tenha, ou que não consiga, eu quero ver a hora. Olha para o celular. Que dia é hoje? Vai no calendário do celular, né? Muito bem. Esse é o chamado tempo cronológico, que é marcado por segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos e por aí vai. Depois, hoje, a ciência estuda muito o tempo do universo. E aí eu recomendo a vocês assistirem, né, o programa Cosmos, né, de Neil Tyson. Eu tenho uma voz aqui do além que me ajuda de vez em quando eu esqueço as coisas. E esse tá não fazendo merchan do Netflix, mas está no Netflix e lá, né, Neil Tyson explica muito bem como funciona o tempo do universo. A gente depois pode até fazer uma síntese para apresentar a noção de tempo do universo que ele apresenta nessa série chamada Cosmos. Para o historiador, né, a gente trabalha com a noção de tempo histórico, que é justamente relacionada à duração dos processos históricos de um grupo, de um povo, de uma tribo, de um país. E aí a gente reúne, né, uma série de elementos aí para compor o tempo histórico. Ok? O trabalho, então, para concluir aqui, né, o trabalho do historiador é pesquisar e interpretar, de certa maneira, né, as permanências e as rupturas que ocorrem numa sociedade, seja ela uma sociedade tribal, uma sociedade mais simples, seja ela uma sociedade mais organizada, uma civilização da antiguidade, um império como o Império Romano, ou até mesmo a nossa sociedade nos dias de hoje. A continuação dessa aula está aqui do lado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, ok? A todos uma grande saudação de Lincoln-san. Arigatou gozaimasu. Banzai!